Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um tutorial da série sobre a utilização das imagens Planet através do programa de dados de satélite da Iniciativa Internacional para o Clima e Florestas da Noruega. Hoje nós vamos ver como interpretar alterações na cobertura florestal, ou alterações no espaço geográfico, de modo a registrar quantitativamente a área que foi desmatada ou alterada através dos anos. Neste tutorial, nós vamos interpretar as alterações na cobertura florestal no interior de uma terra indígena do estado de Mato Grosso, na terra indígena Sararé. Então vamos iniciar aqui a nossa atividade. Como vocês podem observar, nós temos aqui já carregado uma camada relacionada às terras indígenas do estado de Mato Grosso, em que nós vamos utilizar como referência para interpretar as alterações na cobertura florestal dessa terra indígena. Então nós vamos analisar uma série temporal através do plugin, do complemento Planet Explorer, séries de imagens mensais, contudo analisaremos por um período anual, nos anos de 2020, depois do ano de 2021 até dezembro de 2023. Então nós vamos pegar aí esse período cronológico e vamos registrar as alterações, as retiradas da cobertura florestal dessa terra indígena ao longo desses anos, separadamente, para que nós tenhamos dados estatísticos relacionados à atividade de mineração que se encontra latente no interior dessa terra indígena, mesmo sendo uma atividade ilegal. Então, como eu já falei para vocês, nós temos aqui um shapefile das terras indígenas do estado de Mato Grosso. Essa base ela foi extraída de uma base nacional de terras indígenas da FUNAI, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que é nosso órgão oficial aqui no Brasil que trata de questões indígenas. E aqui também eu coloquei, a gente vai utilizar posteriormente, uma grade das zonas UTM do estado de Mato Grosso, E vocês vão entender por que nós vamos utilizar posteriormente essa feição. Então, para carregar essas feições, basta você baixar no órgão de referência, dependendo do seu tipo de trabalho. Nesse caso, você pode ir diretamente no site da FUNAI e procurar pela base de terras indígenas e fazer o download. Se você ainda não adicionou essa camada no seu ambiente de trabalho, você vai vir aqui nesse atalho relacionado a adicionar camada, ou você vai vir em camada, depois adicionar nova camada e adicionar camada vetorial. Você vai fazer uma busca no seu banco de dados, através desse botão aqui, que já vai aparecer aqui o sistema de diretórios do seu computador, e você vai colocar essa imagem, depois você vai adicionar para você poder utilizar. Então essa vai ser uma referência de uma base oficial vetorial que nós vamos utilizar. E uma outra referência que nós vamos utilizar são as imagens Planet, Então, como nós vamos fazer essa utilização? Nós vamos utilizar o plugin Planet Explorer para poder carregar os nossos base maps, os nossos mapas bases. Então, eu vou clicar aqui na ferramenta da Planet, Então, essa é a característica aqui da ferramenta. E primeiramente eu tenho que fazer o meu login. Se você não tem um login e uma senha, como eu, você precisa anteriormente fazer o seu cadastro no site da Iniciativa Internacional para o Clima e Florestas, em parceria com a Planet, na verdade no site da Planet, contudo nessa aba relacionada a esse projeto, onde você pode se cadastrar para ter o acesso gratuitamente de imagens de satélite de alta resolução espacial, com cadência mensal ou semestral. Então, se você ainda não fez o seu cadastro, você pode acessar o nosso tutorial, nessa mesma série, vai ser o primeiro vídeo,
de como fazer o seu cadastro no programa de dados de satélite da Iniciativa Internacional para o Clima e Florestas da Noruega. Então, ao você fazer o seu login, vai aparecer aqui essa ferramenta, né? Ele aparece, no meu caso aqui, primeiramente, o acesso às imagens diárias, contudo, como a assinatura fornecida pelo programa, ela prevê apenas a utilização de imagens mensais, de mosaicos mensais, vocês vão acessar a aba Base Maps. Ao acessar a aba Base Maps, vocês vão escolher a série de imagens que vocês vão utilizar. No nosso caso aqui, eu vou colocar as imagens mensais com o índice analítico, certo? Em que você pode acessar tanto as imagens com a classificação na banda do visível ou com a composição de bandas, incluindo a faixa do infravermelho, né? Ou também índices espectrais como o NDVI, o NDWI e outros índices relacionados à facilitação da interpretação do espaço geográfico. E aí, ao clicar aqui na minha série, vocês vejam que já apareceu aqui, né, todas as imagens previstas que eu posso utilizar no meu mapa, né? Se você ainda não sabe usar essa ferramenta, nós temos um tutorial voltado para a utilização exclusiva desse plugin, então você pode acessar nessa mesma série de tutoriais. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar as imagens do mês de dezembro dos anos de 2023, 2022, 2021 e 2020, né? Para a gente fazer a interpretação da alteração da cobertura florestal na terra indígena Sararé. Pronto, ao selecionar as imagens, a série histórica de imagens que eu vou utilizar na minha análise, eu vou clicar em explorar seleção. Ao adicionar a série de imagens, vocês vão observar que ele já vai aparecer aqui na nossa caixinha de camadas, né? Então você tem aqui o detalhamento da categoria de imagens. Aqui você tem índices espectrais que você pode estar utilizando para interpretar a imagem, diferentes composições de banda, né? Aqui nós temos o detalhamento da imagem, que é referente a essa faixa temporal que vai de dezembro de 2020, e aí ao clicar aqui nesse botão, vocês vão ver que ela vai avançando: dezembro de 2021, dezembro de 2022 e dezembro de 2023, né? Como nós estamos gravando esse tutorial em janeiro de 2024, a imagem de dezembro de 2023 foi a última disponibilizada. Eu vou voltar aqui para o ano de 2020, vou arrastar a nossa imagem para baixo dos nossos dados vetoriais para que a gente possa fazer a nossa interpretação. Então agora, já que nós carregamos todos os dados que nós vamos precisar para fazer a nossa análise, nós vamos criar a nossa camada, né, o nosso shapefile, que nós vamos utilizar para fazer a interpretação da alteração da cobertura florestal no interior dessa terra indígena. Aqui nós temos a terra indígena Sararé, né? Eu vou habilitar aqui a ferramenta de identificação para vocês observarem. Então, ao clicar aqui, utilizando a ferramenta de identificar, nós vamos ter acesso aqui aos dados relacionados a essa feição. Então, nós temos aqui os dados da terra indígena, né? O nome, que é a terra indígena Sararé, e alguns outros dados relacionados à situação jurídica, localização, né? E também das etnias que estão aldeadas nessa terra indígena. Aqui do lado nós temos uma outra terra indígena, né, com um outro nome. Contudo, nós vamos utilizar apenas aqui, vamos interpretar apenas o que ocorre no interior deste polígono, que é o da terra indígena Sararé. Então, para iniciar a nossa análise, nós vamos primeiramente criar uma nova camada shapefile através deste atalho, nova camada shapefile, ou através deste botão camada. Depois você vem em criar nova camada shapefile. Então aqui nessa janela você vai descrever os dados e colocar também os atributos que você vai utilizar para interpretar essa alteração no espaço geográfico. Então nesse botão que tem esses três pontinhos, você vai clicar aqui e vai procurar um local no seu
computador, dentro do seu sistema de diretórios do Windows, em onde você vai salvar este arquivo. Eu vou salvar aqui nessa pasta, vou colocar aqui o nome. TI Sararé Garimpo. Ah, mas por que garimpo? Então, aqui essas alterações, né, essa terra indígena, ela sofre historicamente com invasões de garimpeiros. Então, pressupõe-se que essas alterações estão relacionadas à atividade de garimpagem. Então, nós vamos terminar de configurar a nossa camada, né? Então, a codificação de arquivo nós vamos deixar essa mesmo. Vamos selecionar o tipo de geometria polígono e vamos colocar o datum e sistema de coordenadas. Nós vamos utilizar o datum WGS84 e o sistema de coordenadas Pseudo-Mercator. Por que nós vamos utilizar este sistema de referência, Lucas? Já que o Pseudo-Mercator, como já está alertando aqui o próprio software, ele tem um erro de deslocamento, então ele consegue atingir uma precisão de no máximo 2 metros. Nós vamos utilizar este sistema de referência porque as imagens estão espacializadas dentro do plugin, né, dentro dessa visualização que nós estamos utilizando, neste mesmo sistema de referência. Então é interessante que nós utilizemos o mesmo sistema de referência para que não dê erros relacionados ao deslocamento espacial por disparidade de sistemas de coordenadas. Então, selecionado aqui o nosso dado, a nossa projeção. Agora que nós configuramos o nosso sistema de referência, né, colocamos a tipologia da nossa geometria que nós vamos utilizar e também o nome e o caminho do nosso arquivo que nós vamos utilizar, nós vamos criar os campos. Os campos que nós vamos criar, eles vão estar relacionados a cada geometria que nós vetorizarmos dentro do nosso mapa, né? Então, tudo que nós queremos classificar, quantificar, nós vamos ter que colocar através de campos que vão compor dados tabulares, né? Vão compor uma tabela de atributos. Então, o primeiro campo que eu vou colocar vai ser o de categoria, ele vai ser um campo de texto e eu vou deixar esse comprimento de 80 caracteres. Este campo, pessoal, ele está relacionado à classificação do tipo de polígono, certo? Então, se nós tivermos, por exemplo, uma alteração do solo que não é típica de garimpo, né? Sendo que a atividade que nós estamos mapeando é o garimpo, nós podemos colocar um outro tipo de categoria, como, por exemplo, pastagem, desmatamento seguido de pastagem, desmatamento seguido de solo exposto. Então, ele é destinado a essa utilização, esse campo. Um outro campo que nós vamos utilizar é o campo período, que vai estar relacionado, no nosso caso, ao ano em que foi identificada aquela alteração na paisagem, né? Então, eu vou alterar aqui. Eu vou deixar no modo texto mesmo, porque vocês vão ver que no ano de 2020 a gente vai ter que colocar a classificação do período como até 2020, tendo em vista que a gente não sabe se aquele desmatamento ocorreu no ano de 2020 ou em um ano anterior. Então, por isso, eu não vou colocar data e nem vou colocar número, vou deixar como texto mesmo, certo? Vou adicionar esse campo à nossa lista e, por último, eu vou criar o campo área em hectares, certo? E aí eu vou colocar como número decimal para que a gente consiga atingir uma maior precisão. Eu vou deixar o comprimento assim mesmo e a precisão também com 6 casas após a vírgula. E vou adicionar esse campo aí também na nossa feição. Pronto, pessoal, feito isso, nós temos aqui a nossa camada shapefile criada, né? TI Sararé Garimpo. Então eu vou alterar aqui a simbologia dela. Então, para alterar a simbologia, eu vou em propriedades, no botão de simbologia. Nesse caso aqui que eu quero alterar o preenchimento, eu vou clicar aqui onde está escrito preenchimento simples e ele já vai aparecer essas outras opções. Então, para alterar, né, o preenchimento na simbologia da minha feição, eu vou clicar aqui em cor do preenchimento, nessa setinha para baixo, e nesse caso eu vou deixar com preenchimento transparente. Se eu quisesse alterar esse preenchimento para outra cor, eu poderia mover aqui
para a cor que eu desejasse, através deste círculo, e aqui internamente nesse triângulo, qual a tonalidade que eu gostaria. Mas eu vou deixar ele com preenchimento transparente. E eu vou deixar ele sólido, o estilo, já que a gente vai deixar ele transparente, isso não vai fazer diferença. E vou aumentar aqui a largura do traço para 0,46. E vou alterar também a coloração para vermelho. Vou deixar ela nessa tonalidade. Já alterei da forma com que eu queria. Posso colocar em aplicar e ele já vai aplicar aqui a minha alteração, ou posso ir direto em OK. Prontinho, pessoal. Agora nós já criamos e alteramos a simbologia da nossa camada. É interessante, antes de vocês começarem a vetorizar, conferir o sistema de projeção de todas as camadas. Então você pode vir aqui com o botão direito na sua camada, depois em propriedades, em informação, e aqui sistema de referência de coordenadas, né? Então nós estamos aqui Pseudo Mercator, TI Sararé propriedades, que é a camada que a gente vai utilizar para interpretação. Também está no Pseudo Mercator, WGS 84, aliás, ok. E também aqui a nossa imagem de satélite. Vou em propriedades da mesma forma. Informação, e aqui tem outras informações relacionadas às imagens. Contudo, nós temos aqui o sistema de referência de coordenadas, que também é no Datum WGS 84, e o sistema de projeção Pseudo Mercator. Dessa forma, já que nós verificamos o sistema de referência e alteramos também a nossa simbologia, nós vamos já configurar as nossas ferramentas de edição, né? Então, para a gente poder fazer esse trabalho. Então, primeiramente, eu já vou vir aqui e habilitar essa camada de alternar edição, este botão, aliás, de alternar edição. Eu posso vir aqui, ou eu posso vir na camada, clicar com o botão direito e vir em alternar edição. E ele já vai habilitar a edição dessa camada, tanto os dados tabulares, né, da tabela de atributos, quanto os dados espaciais. Então eu vou vir aqui configurar primeiro também as nossas ferramentas de edição e de adesão, né? Então eu vou habilitar aqui o campo adicionar polígono, para que a gente possa fazer essa vetorização. Vou habilitar aqui a ferramenta de aderência, né? No meu caso eu vou colocar para todas as camadas, né? Eu gosto dessa forma, e vou deixar aqui a metragem em que ela vai aderir àquele vetor, daquela camada, eu vou deixar em 3 metros, eu acho interessante, né? Então eu deixo habilitado também a edição topológica, a aderência na intersecção, habilito para traçar e também o ajuste automático, certo, pessoal? Eu gosto de fazer essas configurações, mas você pode fazer de acordo com a sua preferência. Então nós vamos começar o nosso processo de vetorização, né, de interpretação da paisagem. Então, como vocês podem ver aqui na região sul, sudoeste da terra indígena, já tem alterações, né, que ocorreram anterior a dezembro de 2020. Então eu vou fazer aqui uma interpretação de uma dessas alterações através da vetorização do meu alvo, que é essa atividade de desmatamento. Então eu vou posicionar aqui, vejam que ao passar sobre as outras camadas, a ferramenta de aderência, ela já acusa aqui que ela vai aderir, que vai vetorizar exatamente em cima daquela linha, né? Então quando fica roxinho assim, é porque ele está aderindo. Então eu vou clicar aqui, né, para inserir o meu primeiro vértice e vou vetorizar o meu alvo, né? Então eu vou aqui circundando aqui o meu elemento que eu estou mapeando. Se eu clicar errado em algum vértice, eu posso vir aqui no botão Delete no teclado, que ele vai recuando, pessoal. Chegando aqui no limite da minha terra indígena, eu vou clicar aqui no limite novamente e vejam que ao eu utilizar a ferramenta de aderência aqui no limite da terra indígena, ele vai criar todos os vértices que estão relacionados a esse limite. Por quê? Porque eu habilitei
aqui a opção de ajuste automático, né? Então ele me facilita aí esse processo de vetorização. Então eu já vou clicar aqui perto do meu primeiro vértice, né? Tendo em vista que ele vai fazer o trabalho todo por mim aqui no restante do limite da terra indígena. Terminei de vetorizar, vou clicar com o botão direito e ele vai abrir os atributos da feição. Então eu vou colocar o meu número de identificação, que vai ser 01. Vou digitar aqui a minha categoria, que vai ser garimpo. Vou colocar o meu período aqui, que é até 2020. Não se esqueçam, pessoal, que quando vocês preencherem, categorizarem as suas feições através de um atributo, vocês têm que escrever exatamente igual em todos os campos que vocês querem agrupar. Então, por exemplo, aqui até 2020 eu deixei o primeiro A maiúsculo e o E que vem ao final da palavra com acento agudo e um espaço entre essa palavra e o ano de 2020. Então, desta forma, ele tem que ficar em todos os campos para que vocês consigam agrupar esses dados e fazerem estatísticas posteriormente. E o campo de área eu vou deixar como está para que a gente possa fazer esse cálculo quando a gente terminar de vetorizar a nossa feição. Vou clicar em OK e pronto, nós vetorizamos o nosso primeiro polígono. Então eu vou continuar vetorizando aqui até concluir o ano de 2020. Então, pessoal, como vocês podem ver, né, eu já delimitei aqui todos os polígonos relacionados à atividade de garimpagem no ano de 2020. Nós já terminamos esta etapa. Então, agora, nós vamos continuar o nosso processo de vetorização. Contudo, agora nós vamos interpretar a imagem de 2021. Então, para isso, eu vou clicar aqui nesta linha do tempo, aqui da nossa ferramenta de exibição das imagens. Vocês podem ver que houveram alterações significativas em apenas um ano, né, de 2020 para 2021. Então, agora eu vou continuar o meu processo de vetorização da minha camada, correto? Então, eu vou vetorizar aqui esta alteração, que está bem do lado aqui do polígono que a gente estava vetorizando agora há pouco. Então, eu vou vir aqui e vou continuar o procedimento como eu fiz no ano de 2020. Cheguei aqui, cliquei novamente aqui, ele vai preencher automático, terminei de vetorizar o polígono, cliquei com o botão direito. Então, ao terminar, pessoal, de fazer a vetorização da sua geometria, você vai terminar aqui de colocar os seus atributos. Então, eu vou colocar aqui o número de identificação, a categoria, garimpo, período que é, neste caso, 2021, e a área que nós vamos calcular depois. Então, ao terminar de preencher os campos associados à sua geometria, você vai clicar em OK. Então, ao clicar em OK, pessoal, né, nós vamos ter aqui já o nosso polígono com as suas categorias, né, todas classificadas. Então, para adiantar um pouco aqui o nosso tutorial, nós já vamos mostrar aqui, né, nós já fizemos a vetorização de todo o ano de 2021. Né? Então, toda a série de 2021, a imagem de 2021 já foi interpretada. Então, é só você continuar vetorizando e preenchendo os atributos até que chegue, né, ao final deste ano e assim consecutivamente, carregando a imagem de 2022, vetorizando os polígonos, carregando a imagem de 2023, de dezembro de 2023 e vetorizando os polígonos. Então, ao terminar de vetorizar aqui todos os polígonos dentro da série histórica desejada, né, nós vamos ter tudo isso já sistematizado, né, e espacializado. Então, se a gente vir aqui acessar a nossa tabela de atributos, nós vamos ver aqui que está tudo preenchido, né? Então, nós mapeamos 206 geometrias que vai do ano de 2020 até o ano de 2023. Certo, pessoal? Então, desta forma, nós conseguimos interpretar a paisagem. Mas e agora, Lucas? Como que nós vamos gerar, né, os nossos dados quantitativos? Então, nós vamos aqui, primeiramente,
alterar o sistema de projeção da nossa camada, né? Porque nós temos que trabalhar com um sistema de projeção com coordenadas métricas, que faz o cálculo mais preciso, né, da quantidade, né, da área daquele polígono. Então, prontinho, pessoal. Agora, depois que nós terminamos de vetorizar todos os polígonos relacionados às alterações do período de 2020 a 2023, nós vamos salvar as nossas alterações e desabilitar a ferramenta de edição. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos redefinir a projeção dessa camada para um sistema de coordenadas planas, para que a gente possa fazer cálculos de área, tendo em vista que o QGIS não faz cálculos de áreas em camadas projetadas no sistema de coordenadas geográficas. Então vocês vão vir aqui na caixa de ferramentas de processamento. Se ela não estiver aparecendo para você, você vai clicar com o botão direito no menu de ferramentas e vai habilitar a caixa de ferramentas de processamento do painel. Ela vai aparecer aqui, então vocês vão procurar aqui reprojetar camada, ela já aparece aqui para mim. Eu vou dar 2 cliques nessa ferramenta e ela vai aparecer essa caixa de diálogo. Eu vou configurar a feição que eu quero reprojetar, a minha já apareceu aqui certinho. Vou colocar o SRC, né, o Sistema de Referência de Destino, que vai ser, neste caso, o WGS 84 UTM 21 Sul. Por que eu vou colocar o TM 21 Sul? Só voltando aqui, pessoal, eu coloquei aqui essa camada relacionada às zonas UTM do estado de Mato Grosso para eu poder me localizar, né? Essa grade UTM, ela está disponível em vários sites, né? Então eu preciso, né, me posicionar dentro da zona UTM que eu estou fazendo a minha análise. Então nesse caso, ela está localizada na zona 21 Sul. Se eu vir aqui e habilitar, né, a ferramenta de identificação e selecionar a minha camada e clicar aqui, ele vai aparecer aqui o atributo, né, a zona 21. Como eu estou no hemisfério sul, então zona 21, hemisfério sul. Então por isso nós vamos configurar desta forma. Deixa eu desabilitar aqui. Voltando aqui na nossa ferramenta de reprojetar camada. Então eu vou aqui configurar, colocar a camada que eu quero fazer a minha análise, que é TI Sararé Garimpo. E vou configurar aqui qual o sistema de projeção, qual o sistema de referência de destino. Eu vou utilizar aqui o TM Zona 21 Sul, como eu falei para vocês. Vou procurar aqui um caminho, vou salvar um arquivo e procurar um caminho aqui para que eu possa salvar. Eu vou colocar aqui TI Sararé Garimpo reprojetada. Vou salvar. Vou deixar habilitado aqui para que ele possa carregar a camada posterior à execução do algoritmo e vou colocar em executar. Vejam que ele já executou, né, já alterou a projeção da minha camada, ela já aparece aqui para mim, né, TI Sararé Garimpo reprojetada. E agora nós vamos iniciar o nosso cálculo de área. Então eu vou aqui clicar com o botão direito e vou abrir a tabela de atributos. Como ela está aparecendo aqui, pessoal, aqui alguns os nossos caracteres especiais estão assim alterados, nós vamos fazer uma alteração na configuração dessa camada. Nós vamos em propriedade e vamos alterar aqui a codificação de fonte de dados, né? Eu utilizo esse UTF-8 que geralmente corrige esse tipo de erro. Então eu vou clicar com o botão direito novamente, vou abrir aqui a tabela de atributos e ele vai aparecer aqui normalmente para mim agora. Então agora nós vamos fazer um cálculo de área, né? Então eu vou habilitar aqui a ferramenta de calculadora de campo e eu vou, primeiramente, eu vou fazer dessa forma, mas existem outras formas de se fazer, né? Essa mesma coisa, pessoal. Eu vou criar um novo campo. E vou colocar aqui o nome do campo de saída de área, underline metros quadrados. Vou utilizar número decimal e vou aumentar aqui a precisão de saída
para 5 casas após a vírgula, certo? Então eu vou agora criar um novo campo, né, para mim poder calcular a área. Para eu calcular a área, eu vou ter que fazer uma expressão aqui nessa caixazinha de diálogo. Então é muito simples, eu vou colocar aqui um cifrão e vou escrever área. E ele já vai me dar aqui uma pré-visualização desse cálculo que ele vai fazer. Então eu vou dar OK e ele calculou aqui para mim a área em metros quadrados. Todo o cálculo de área foi feito aqui para todos os polígonos que nós criamos. Mas o nosso objetivo era ter a área em hectares, né? Então eu tenho aqui o meu campo de área em hectares. Então eu vou retornar a minha calculadora de campo e vou desta vez atualizar um campo existente. Vou selecionar aqui o campo, que eu vou fazer essa alteração, vou colocar aqui área hectares e vou dizer para ele, né, na minha caixa de diálogo, que eu quero calcular a área novamente. Contudo, como o sistema padrão do QGIS, ele calcula a área em metros quadrados, né, eu vou pedir para ele calcular a área e dividir por 10.000 para fazer a conversão para hectares, certo? Então, eu vou digitar cifrão área barra 10.000. Tenho já aqui uma pré-visualização e vou dar OK. Então, agora nós temos a área dos polígonos em hectare, certo, pessoal? Com apenas alguns cliques. Então, vou salvar aqui as alterações que nós fizemos. Vou desabilitar a edição aqui da tabela de atributos mesmo. E vou fechar aqui a nossa tabela de atributos. Então, nós já calculamos, já mapeamos as alterações e calculamos a área. Então, agora o que nós vamos fazer, né, com essa camada? Vou ensinar vocês a gerarem estatísticas relacionadas a essa área que nós acabamos de calcular. Então, eu vou colocar aqui na minha caixa de ferramentas estatísticas por categoria. Então, ele já aparece aqui para mim. Eu vou dar 2 cliques. A minha área aqui, a minha feição, ela já está aqui selecionada, correto? Então, eu vou colocar aqui o campo onde eu vou calcular essas estatísticas. O campo que ela vai ser calculada é o campo de área em metros quadrados. E o campo no qual eu vou categorizar. Então, eu vou selecionar aqui. Nesse caso, nós vamos utilizar o período para a gente fazer o cálculo de área alterada por período. Selecionado, eu vou retornar aqui a minha ferramenta. Eu posso criar aqui um novo arquivo, né, um arquivo tabular nesse caso, para vocês armazenarem essa informação tabular, ou eu posso criar uma camada temporária. Nesse caso, eu vou criar apenas uma camada temporária para fins de elaboração do nosso exercício. E vou deixar habilitado aqui para carregar o arquivo de saída após a execução do algoritmo. E vou clicar em executar. Ele já executou o algoritmo. Vejam que aqui apareceu uma nova camada, uma camada tabular. Então, se eu clicar com o botão direito e abrir a tabela de atributos, nós vamos ter aqui várias estatísticas, né, que foram geradas. No nosso caso aqui, né, o nosso objetivo é ter acesso à soma, né, que está aqui nesse campo aqui exatamente, né? Então, o que eu vou fazer? Deixar organizado por período. Vou deixar aqui também esse campo que conta a quantidade de geometrias, né, que a gente desenhou por ano. E vou apagar o restante. Então, eu posso vir aqui e ocultar as colunas que não são do meu interesse, né? Valor mínimo, valor máximo. Vou ocultar. Essa aqui é a média. Eu posso excluir também, que eu não vou utilizar esse dado. Ocultar. Vou ocultar todas as colunas e eu vou ter aqui as minhas estatísticas relacionadas, né, ao cálculo de área. Então, o que nós vamos ter? Eu vou alterar aqui de novo. Até o ano de 2020, 125 hectares foram alterados, né? No ano de 2021, 317 hectares foram alterados. No ano de 2022, 50 hectares. E no ano de 2023, 915
hectares, né? Totalizando ao todo 136 polígonos. Então é isso, pessoal, nosso exercício de hoje, né, era de ensinar vocês a fazerem esse tipo de mapeamento e gerar esse tipo de estatística utilizando como base as imagens Planet através do Programa de Dados de Satélite da Iniciativa Internacional da Noruega. Então nós ficamos por aqui, um forte abraço para vocês e até o nosso próximo tutorial.